Tão triste, né? 62 pessoas perderam a vida nesse acidente aéreo no dia de ontem, na cidade de Vinhedo. Estudantes, professores, empresários, médicos, crianças, inclusive pessoas ligadas à área do esporte, uma advogada também. Enfim, a lista traz os nomes e as profissões, as atribuições de todas essas pessoas. Diego Tavares, queria a sua reflexão sobre um tema que, inclusive, você domina muito bem. Claro que essas pessoas tinham planos, né, projetos, sonhos. Uma viagem como essa pode representar uma volta para casa, né, um encontro com um familiar, um negócio que poderia ser fechado, enfim, a aquisição de um bem. Estamos às vésperas do Dia dos Pais, uma data festiva, comemorativa, enfim. Você, além de comentarista político aqui na Jovem Pan, também é advogado. Eu queria que você discorresse sobre as questões que envolvem a responsabilidade legal e também o suporte necessário da empresa aérea aos familiares das vítimas. De maneira resumida, o que é preciso considerar neste momento? Quais são os deveres da empresa aérea? Peniato, vamos lá. É uma questão muito trágica, mas sob a ótica do direito relativamente simples. Isso porque casos de responsabilidade civil envolvendo companhias aéreas ocorrem diariamente. Evidentemente que não na gravidade desse acidente, desse voo da Voipaz, do avião que caiu em Vinhedo, mas extravio de bagagem, problemas com o aeroporto, remarcação de voos, enfim, isso acontece diariamente. O aeroporto é um solo fértil para que os advogados atuem em demandas judiciais. E o que é importante as famílias das vítimas terem ciência nesse momento, de que a partir do momento que o acidente ocorre, o direito de indenização para elas já nasce. Não precisa aqui aguardar a apuração dos fatos, não precisa aguardar a elucidação das causas, dos motivos que levaram ao acidente, porque o Código de Defesa do Consumidor e a relação entre a companhia aérea e a pessoa que compra uma passagem é uma relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade do fornecedor, no caso a companhia aérea, é a responsabilidade civil na modalidade objetiva. O que isso significa? Significa que independe da prova de dolo ou culpa da companhia aérea. Então, tudo o que acontece que causa um dano a uma pessoa em decorrência do transporte aéreo, desse contrato de transporte aéreo que é firmado no momento em que a pessoa adquire o seu bilhete, é automaticamente responsabilidade da companhia aérea, independentemente de prova. Então, essa fatalidade faz com que apareça no plano real, no plano dos fatos, para os familiares, o direito a uma indenização. É claro que não é momento, dos familiares não vão estar pensando nisso, passados aí um pouco mais de 24 horas do acidente. A própria companhia também já está disponibilizando, como nós repercutimos aqui, alguns serviços, o atendimento psicológico, o acolhimento das famílias. Mas, em algum momento, a companhia aérea vai ter que falar a respeito da indenização pecuniária por esse ocorrido. E caso a companhia aérea não ofereça indenização ou ofereça uma indenização que não contemple os interesses dos familiares, os familiares têm o direito de procurar no Poder Judiciário, por intermédio de um advogado, o seu direito a uma indenização, que nesse caso, enfim, como eu disse, é muito cristalina a existência diante dessa disposição do Código de Defesa do Consumidor, que diz que a responsabilidade da companhia independe de prova de dolo ou culpa. Pois é, importante esse detalhe destacado pelo Diego. Em outros casos, em outros acidentes aéreos, já vimos, inclusive, impasses entre a companhia aérea, aquilo que seria, que foi ofertado em uma primeira negociação, e a negativa por parte dos representantes dos familiares das vítimas. Enfim, esperamos que isso se resolva rapidamente. Agora, tem um outro aspecto que eu queria tratar contigo, Diego, em relação aos conteúdos que vêm sendo compartilhados pelas redes sociais. Esse foi um acidente aéreo gravado. Muitos vídeos foram produzidos por populares, não somente da queda, da explosão, mas também dos destroços, né? A aeronave pegando fogo, ou os destroços pegando fogo, e, infelizmente, vídeos muito fortes dos corpos ali, naquele gramado, naquele quintal
de uma residência em um condomínio. Vídeos realmente chocantes. E eu fico imaginando, se nós que não temos relação com aquelas pessoas já ficamos impressionados, imagine só um amigo, um parente, um familiar, vendo aquela pessoa querida, o corpo dela exposta na rede social, sendo compartilhada por milhares de pessoas. Quais são as ferramentas jurídicas para uma família conseguir impedir esse tipo de compartilhamento ou até pedir um ressarcimento pela rede social ou pela aquela empresa que detém uma plataforma digital? Há meios de impedir esse tipo de compartilhamento, Diego? Bom, vamos lá, Caniato. Primeiro, manifestar aqui o meu repúdio a esse tipo de comportamento. Mostra como nós precisamos evoluir ainda como seres humanos, como sociedade. É claro que nesse momento é inevitável, cada um tem uma câmera no bolso, né? Com o seu celular, uma queda de avião, evidentemente que as pessoas registram, mas fazer com que se circulem imagens de corpos em um acidente, enfim, é um grande desrespeito com as vítimas, é um grande desrespeito com as famílias. Então, a nossa solidariedade também nesse sentido para aquele familiar que, infelizmente, teve contato com um vídeo desses, né? Juridicamente falando, num acidente como esse, a identificação dos corpos já é uma tarefa muito complicada, como nós mesmos estamos repercutindo aqui hoje. Mas é claro, se um familiar se sente ofendido com o vídeo, e aí independentemente de ser o corpo do seu ente querido ou não, até porque é muito difícil, os corpos, a maioria deles foram encontrados em estado de carbonização, não dá para identificar só olhando um vídeo quem é quem nesse acidente, infelizmente. Mas o familiar que mesmo assim se sentir a sua honra, enfim, seus atributos internos ofendidos em razão do contato com um vídeo desse, pode pedir sim junto à plataforma a remoção, inclusive judicialmente, por intermédio de uma tutela de urgência, independentemente de ser o familiar no vídeo ou não. Aí é uma questão de razoabilidade, né? Eu acredito claro, um juiz vai ter que apreciar esse pedido, mas eu acredito que, diante da repercussão do caso, diante da sensibilidade que traz o caso, como você disse, até mesmo para nós que não temos um familiar, um amigo, um ente querido envolvido, eu acredito que qualquer juiz deferiria um pedido nesse sentido para remoção desse tipo de conteúdo que, repito, sequer deveria ser veiculado e compartilhado na internet. Diego Tavares, advogado, comentarista, hoje com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. A gente segue trazendo as últimas informações e atualizações do dia seguinte à queda do avião em Vinhedo.